Pode começar? Contigo. Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Ana Beatriz. Hoje nós vamos apresentar sobre o transtorno de estresse pós-traumático. A nossa equipe de TEPT é composta por mim, pela Camila, pelo Carlos Henrique, pela Júlia, Mariana, Matheus e Kátia. Mas hoje quem vai apresentar sou eu, Carlos e Camila. Vou começar aqui trazendo uma visão geral sobre o que vamos falar hoje. Aí primeiro vou trazer o transtorno de estresse pós-traumático, depois um pouco do panorama social, a neurofisiologia do TEPT, o diagnóstico diferencial e os tratamentos. Bom, o transtorno de estresse pós-traumático, ele nem sempre teve esse nome. Ele começa ali, os sintomas, a serem identificados nas raízes das histórias das guerras, com a Guerra Civil Americana, a Primeira e Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. E já teve vários nomes, como a neurose de guerra, a síndrome do coração irritável, estrangulamento por granada, porque os psiquiatras da época eles verificavam que os soldados tinham uma série de sintomas em comum. E eles começaram a dar nome a esses sintomas, até que em 1970 foi feito um trabalho com esses veteranos e foi nomeado esses sintomas como neuroses traumáticas. Sintomas de revivência dos acontecimentos, de grande ansiedade, de evitação a várias situações, de falta de sono. E aí, em 1980, eles incluíram o transtorno de estresse pós-traumático, já com o nome atual, no DSM-3, pela APA. No DSM-3R, com os estudos epidemiológicos, eles conseguiram encontrar uma prevalência maior do TEPT em mulheres. E aí eles perceberam que não somente as guerras e não somente os homens poderiam ter esse transtorno, mas sim também as mulheres, e não só isso, elas tinham maior prevalência, vendo assim que esses traumas eles também estariam ali incluídos em problemas cotidianos. E no DSM-4, o conceito de trauma foi a principal mudança, né, dos critérios, porque o trauma era visto como algo anormal, como uma situação fora da normalidade. E no DSM-4 isso mudou, se modificou, e o trauma passou a ser uma questão ali vivida pelo indivíduo com grande importância para ele. Bom, o transtorno de estresse pós-traumático ele pode ser desenvolvido depois da exposição de um ou mais eventos traumáticos, né, em que o indivíduo ele se vê revivendo esses eventos, ele evita as atividades que remetam ao trauma e tem a percepção de perigo constante, né, e aumentada. Isso prejudica muito ele no dia a dia, na sua funcionalidade. Agora, trazendo aí um panorama social geral, vou falar aqui de um dado que eu peguei sobre a prevalência de TEPT na população geral. Ele varia de 1 a 14%. E nos artigos que eu fui lendo, eu pude perceber que é difícil achar uma prevalência exata do TEPT no mundo, porque os eventos traumáticos, eles podem variar muito de país para país, assim como a reação das pessoas a esses eventos e o sentido que elas dão a esses eventos. Porque o TEPT ele tem muito isso, você precisa atribuir um sentido àquele trauma, né, àquele evento para que ele seja traumático para você. E também os critérios diagnósticos, eles mudam muito entre os países por conta também dessas questões mais culturais. Então, a prevalência ela muda bastante. Também tem cenários pandêmicos, cenários de guerra que também botam ali a prevalência mais alta. Estima-se que 70% da população terá vivido um evento traumático na vida, porém 5,6% terá TEPT, o que mostra que não basta só viver um evento traumático, você também precisa ter ali uma combinação de fatores sociais, biológicos e psicológicos para desenvolver o TEPT. Esses são dados da OMS. E aí eu trago aqui também os fatores de risco em três categorias. Como eu disse, para que a gente desenvolva TEPT, é preciso ter fatores ambientais também, como os eventos de vida, pode ser violência na infância, viver em um ambiente violento, é, um status econômico mais baixo, uma autoestima baixa, um apoio social pobre e o gênero feminino também são fatores de risco psicossociais. Relacionados aos eventos, o tipo e a gravidade do trauma. O tipo de trauma, eu posso fazer um recorte aqui, que a violência sexual e o abuso sexual está entre os tipos de trauma de grande impacto, né, e é um trauma interpessoal, que mais gera diagnósticos de TEPT. Por isso, as mulheres que são mais expostas a esses tipos de trauma
tem aí a prevalência quase o dobro maior do que os homens, de 10 a 12% as mulheres, e em homens de 5 a 6%. Além disso, as mulheres também podem viver esse tipo de trauma numa idade mais jovem, o que também altera ali o desenvolvimento neurobiológico dela, pode alterar a personalidade, e tem uma ativação repetida do eixo HPA, que eu vou falar mais tardiamente aqui na apresentação, e altera ali todo o funcionamento dela. E também temos os fatores de risco, agora voltando para cá, cognitivos, né, que é como a pessoa avalia o trauma, a memória dela, como ela revisita esse trauma, se ela rumina. Então, todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento de TEPT. Eu trago também que o Brasil é um dos países com maior índice de violência urbana e que a prevalência de TEPT, um estudo feito nos Estados Unidos, é parecida entre moradores de áreas urbanas e veteranos de guerra, mostrando que hoje, nas áreas urbanas, há ali um risco muito grande de desenvolver ali vivenciar situações traumáticas que possam gerar o transtorno. As barreiras para o tratamento envolvem a falta de conhecimento sobre a possibilidade de tratamento, que é uma coisa bem séria, porque muitas vezes a pessoa pode estar vivendo esse transtorno, mas não se dá conta de que existe uma possibilidade para tratar aqueles sintomas que ela sente. Tem um estigma social envolvido também e a baixa disponibilidade tanto de profissionais quanto de serviços de saúde. Agora eu vou falar um pouquinho da neurofisiologia do TEPT. Para a gente entender o TEPT, como o nosso organismo ele funciona no transtorno e também como ele funciona para responder a questões do estresse, a gente precisa saber esses sistemas de resposta do estresse. Primeiro, eu vou falar um pouco do eixo SAM, que é o eixo simpático adrenomedular, e também vou falar sobre o eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Esses dois eixos funcionam como respostas, né? São eixos que funcionam ali, que trabalham para que o seu corpo reaja a um estressor ambiental, né? A uma situação estressante. A diferença entre eles é que o eixo SAM, ele te dá uma resposta rápida e o eixo HPA é uma resposta mais duradoura. O eixo SAM ele vai te dar uma resposta em segundos. E as estruturas envolvidas nesse eixo são o núcleo paraventricular do hipotálamo, que fica no cérebro. Não sei se vocês conseguem ver essa setinha minha aqui rodando no cérebro. O locus coeruleus, que fica no tronco encefálico, junto com a medula ventrolateral rostral. Essas três estruturas vão processar os estressores e vão iniciar a resposta a esse estressor. Esse estímulo, essa informação, ela passa pela medula, nas regiões toracolombares da medula espinal e vão diretamente para a medula adrenal, que fica na glândula suprarrenal aqui em cima dos rins, né? A medula fica no centro dessa glândula e vai secretar na corrente sanguínea adrenalina e noradrenalina, desencadeando aí respostas fisiológicas ao estresse, como o aumento do batimento cardíaco, o aumento dos brônquios e tudo mais, para que você consiga ter uma reação. O eixo HPA, ele é ativado minutos depois do eixo SAM. O eixo HPA é o hipotálamo, hipófise adrenal. Ele tem uma resposta mais duradoura para que você consiga, depois de ter reagido daquela forma mais rápida, o seu corpo poder se preparar para lidar com esse estresse de uma forma mais duradoura. Ele libera o cortisol no final, mas o que acontece? O núcleo paraventricular do hipotálamo, ele também estava lá no eixo SAM e ele também participa desse eixo HPA. Ele, quando ativado, ele libera o hormônio liberador de corticotropina, que é o CRH, e ele desencadeia essa resposta mais lenta ao estresse. Esse CRH, ele viaja pela corrente sanguínea até a glândula pituitária anterior, que é a hipófise. E a hipófise libera o ACTH, que é um outro hormônio. Esse hormônio viaja até as glândulas suprarrenais também, como no eixo SAM, só que agora numa parte mais cortical, né, mais do córtex dessas regiões mais externas, um outro termo falando, e eles liberam, ao invés de liberar noradrenalina e adrenalina, liberam cortisol. O cortisol vai para a corrente sanguínea e também existem ali adaptações para lidar com o estresse, como
maior liberação de glicose no sangue, para que você consiga ter mais energia, entre outras alterações. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o circuito de aprendizagem do medo. Essas regiões aqui, a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal medial, são estruturas límbicas que trabalham junto a esses eixos para gerar uma resposta a um fator de risco, a um estresse, a uma situação que desencadeia um medo. A amígdala, ela faz a função de ativar esse sistema. Então, a amígdala, além dela integrar essas informações de fatores que desencadeiam o medo, o estresse, ela associa um estímulo a uma informação que pode desencadear um estresse. Então, sempre que você se depara com esse estímulo, a amígdala, ela pode ser ativada. O hipocampo, ele armazena memórias sobre situações estressantes, situações em que você esteve em risco e os modos que você reagiu a elas. Então, ele armazena essas informações. E o córtex pré-frontal medial, ele serve como um organizador, né, como se ele fosse administrar essas duas regiões, analisando o que a amígdala está apontando como algo que tenha que ter uma resposta, um estímulo ameaçador. Então, o córtex pré-frontal ele vai analisar esse estímulo, relacionar com o hipocampo, que armazena essas memórias, ou seja, contextualiza esse medo, esse estímulo, e vai realmente identificar se é uma situação que precisa ter uma resposta, que precisa ter uma ação. No TEPT, existem alterações com essas estruturas, porque a amígdala ela aumenta a sua atividade, então há uma hipersensibilidade e uma hiperativação da resposta ao medo, né, a questões que possam apresentar riscos, então a pessoa fica hipersensível, qualquer estímulo, às vezes, um pouquinho parecido com aquele que ela tenha um certo, uma certa resposta diferente, ela já vai ser ativada. O hipocampo, ele tem um volume reduzido, então ele regula menos eficientemente o eixo HPA, que é aquela resposta mais duradoura ao estresse, e o córtex pré-frontal medial, ele tem uma diminuição da substância branca com as suas projeções para as regiões subcorticais, ou seja, por conta dessa diminuição, ele reduz a atividade e também reduz o controle do estresse. Agora eu vou passar aqui para a Camila. Tentando passar aqui. Foi. Agora foi. Eu vou falar sobre os critérios diagnósticos e diagnóstico diferencial do TEPT. Eu peguei essas informações do DSM-5. Para quem quiser saber o código do DSM-5 para TEPT, é F43.10. Então, para uma pessoa ser diagnosticada com TEPT, ela precisa ter quatro critérios, atender quatro critérios pelo menos de sintomas. O critério A, que é o mais importante, seria a exposição a um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. Então, um exemplo seria vivenciar ou testemunhar o evento traumático, mas não se aplica à mídia, seria só presencialmente mesmo. O critério B seria os sintomas intrusivos relacionados à ocorrência. Então, seria sonhos com o evento, lembranças relacionadas ao evento, flashbacks. E o critério C seriam as evitações de estímulos associados à ocorrência. Seria a pessoa evitar lugares, situações ou até mesmo pessoas que lembrem ao evento. Já o critério D seriam alterações negativas em cognições e no humor. Então, a crença, a percepção, a expectativa da pessoa seria totalmente negativa, em situações que podem encadear até a lembrança. O critério E seria a alteração na excitação e reatividade. Então, um exemplo seria problemas de concentração ou até mesmo comportamentos autodestrutivos. O critério F seria a duração dos sintomas, uma duração maior dos sintomas B, C, D e E. O critério G seria a perturbação que causa
por sofrimento clinicamente significativo e prejuízo social, profissional ou em algumas áreas importantes da vida do indivíduo. E o critério H é quando não se deve aos efeitos da substância ou de outra condição médica. Falando de diagnóstico diferencial agora, vamos começar com o transtorno de adaptação. O transtorno de adaptação é quando o sofrimento psicológico vem de qualquer estressor. Não tem um estressor específico, mas que não é da mesma gravidade do que o TEPT, porque o TEPT, a gravidade tem que ser maior. Então, não atende o critério A do TEPT. O transtorno depressivo maior pode ter trauma, mas pode ou não vir trauma. Mas nesse transtorno depressivo maior, não inclui sintomas centrais do TEPT, que seria o critério B, C, D e E. Agora, outros transtornos e condições traumáticas, nem toda manifestação psicopatológica após estressor extremo configura TEPT, sendo necessário que os sintomas surjam após um trauma e não sejam mais bem explicados por outro transtorno. O transtorno de ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo, os sintomas intrusivos do toque são obsessões e não se relacionam a traumas como no TEPT. E na ansiedade, sintomas não estão ligados a um evento traumático específico, porque normalmente vem de outros fatores, como medo ou preocupação. E o transtorno de estresse agudo tem um padrão sintomático diferente, porque dura apenas 3 dias. Entretanto, o transtorno de estresse agudo pode se transformar posteriormente ao TEPT. E por fim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os sintomas têm sintomas parecidos com o TEPT, com problemas de atenção, problemas de concentração e aprendizagem, só que os sintomas vêm antes de 12 anos. E no TEPT, os sintomas vêm após um trauma. E agora nós vamos seguir com tratamentos com o Carlos. Bem, nós vamos falar agora sobre algumas formas de tratamento para o TEPT, que eu acho que de uma forma introdutória e muito bem apresentada pelas meninas, deixou bem claro o quanto é um transtorno que acomete ali aspectos psíquicos e orgânicos também, né? Bom, então começando aqui pela farmacologia, nós temos ali os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a sertralina e paroxetina, por exemplo, isso tido como primeira linha, tratamento de primeira linha do TEPT. A função aumenta a disponibilidade de serotonina no sistema nervoso central. Já tem ali a eficácia comprovada, né, como foi colocado, é um tratamento de primeira linha. E mais, né, algo que a gente encontra também em outras patologias, como por exemplo na depressão, uma parcela significativa de pacientes não respondem adequadamente ou tem ali efeitos colaterais intoleráveis, que vai abrir a necessidade de outras formas de terapia. A gente vê daqui a pouco. Nós temos também inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, a venlafaxina, né? Um tratamento indicado ali em situações de não adaptação à primeira linha colocado acima, ou com quadro depressivo ali, comórbido, concomitante. Temos também os antidepressivos tricíclicos, amitriptilina e bipramina, e aí com uso limitado devido aos efeitos colaterais bem desconfortáveis e risco ali de cardiotoxicidade e efeitos anticolinérgicos. E por fim ali, né, nessa área de fármacos, inibidores da monoamina oxidase, né? A sulfeneusina. Casos refratários, exige acompanhamento rigoroso ali do médico. Bom, passando da farmacologia para outras formas terapêuticas, no caso aqui, psicoterapia, a gente encontra até pelas características do transtorno, do TEPT, como vocês observaram, a ocorrência, a instalação, a modificação de estruturas de crenças do sujeito, né? Como, por exemplo, o sujeito que tinha uma ideia de ser capaz, uma ideia de ser autônomo, de conseguir prover a própria segurança diante de um evento traumático
estruturas de crenças podem ser modificadas, como, por exemplo, o mundo é perigoso, eu não consigo mais dar conta de me manter seguro, ou eu não sou capaz, e isso indica, né, a terapia cognitivo-comportamental como eficaz para modificar justamente essas crenças e, consequentemente, os comportamentos ali mal adaptativos. Nesse caso aqui, relacionados ao TEPT. É uma série de modalidades de terapias. O que a gente observa na terapia cognitivo-comportamental é como um guarda-chuva que abrange uma série de outras técnicas e linhas terapêuticas e dentro do guarda-chuva das terapias cognitivo-comportamentais que vão ali, de alguma forma, serem já observadas como úteis no tratamento para os sintomas de TEPT. Algumas delas aqui, como por exemplo as terapias focadas no trauma, uma terapia bem específica, ela é mais eficaz em reduzir os sintomas do TEPT. Eu acho que cabe aqui uma breve menção ao conceito de trauma. Trauma, a gente entende como trauma aquilo que bate na gente e deixa uma marca, né? Trauma, é aquilo que ocorre emocionalmente, envolvendo memória do sujeito, quando o sujeito ele é submetido a uma situação intensa de bastante impacto emocional e ultrapassa a capacidade cognitiva, comportamental e orgânica em lidar com aquilo. Quando eu falo isso, a gente precisa observar que essas condições são individuais, né? Às vezes, um evento que venha a ser traumático, ou seja, deixar uma marca, alterando até estruturas de crenças e aspectos da neurofisiologia, pode não ser traumático para outro que, por um acaso, venha a ter ali um ferramental cognitivo mais desenvolvido por conta da sua cultura e história de vida. Então, terapias focadas no trauma, objetivamente no trauma, como ele se deu, como ele se instalou, como ele repercute, né, no sujeito. E aí, uma série de técnicas bastante características da linha cognitivo comportamental. Cognitivo, aspectos cognitivos de crenças, comportamental, aspectos ali de reações e comportamentos do sujeito. Então, exposição prolongada numa ideia de dessensibilização do sujeito na relação com aquele evento traumático. Terapia do processamento cognitivo, o próprio nome aponta para um direcionamento intenso do exercício da abordagem das crenças. TCC focada no trauma para TEPT, né? É um tipo de terapia que apresenta um protocolo bastante direcionado e objetivo para TEPT. Terapia de exposição narrativa, né? Exposição à situação narrativa para que o sujeito viva e, de alguma forma, modifique crenças e desensibilize. E a psicoterapia eclética breve, ela tem um formato de intervenção estruturado, tendendo para a linha das terapias cognitivos comportamentais, mas ela visa ser bastante flexível. Eclética, isso precisa ser bem entendido, no sentido de que pode utilizar técnicas cognitivo-comportamentais, humanistas, como, por exemplo, escuta empática, validação emocional, a psicodinâmica breve, com padrões bastante objetivos, e sistêmica, quando envolve também aspectos do contexto, da família do sujeito, técnicas de resolução de problemas, ou seja, é algo que exige do terapeuta uma amplitude de cultura, de técnicas para atuação, junto a características específicas do paciente. Um alerta é que é uma terapia que exige que o terapeuta saiba, domine, tenha uma proficiência naquelas técnicas que ele entende usar com variedade, né? Mas, de novo, todas essas aqui têm um aspecto objetivo, breve e focal. Passando aqui, terapias não focadas no trauma, né? A gente entende também que outras formas de terapia, quando bem conduzidas,
também ajudam o sujeito na relação dele com as manifestações do enfrentamento às situações de vida do presente e do passado, principalmente. Então, a psicoterapia interpessoal, terapia centrada no presente, né, visando as situações do presente, como ele lida, o que é acionado, treinamento de inoculação de estresse, ou seja, um processo de sensibilização. De novo, aqui aspectos de relacionais, aonde estou falando aqui da psicoterapia interpessoal, aonde a relação terapeuta, paciente, pessoa, pessoa, isso é bastante explorado, e centrada no presente, inoculação de estresse, características cognitivos comportamentais, né? Uma outra terapia que desponta como bastante eficiente e eficaz para o tratamento do TEPT é a MDR, de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Nós temos aqui a Kátia, né, no Nissá, que é especialista nesse tipo de tratamento, já atua com isso no momento, em algum momento, né, certamente ela vai contribuir aqui para sobre a experiência dela, mas a gente já de antemão comenta que ela utiliza a estimulação bilateral do cérebro por movimentos sacádicos, horizontais dos olhos, desensibilizando o desconforto e reprocessando memórias traumáticas, fazendo com que, de alguma forma, o sujeito consiga conexões e acessos através desse exercício de lateralidade, né? E ela se mostra, como eu comentei, entre as mais eficazes na taxa de remissão do TEPT e também, isso é bastante interessante, na sustentação da melhoria dos sintomas para além do fim do tratamento, né? Passando aqui, uma área que muito nos interessa, estimulação cerebral não invasiva. Então, a gente tem a TMS, estimulação magnética transcraniana, com pulsos, um campo magnético, né, em cima do couro cabeludo, estimulação transcraniana por corrente contínua, a gente fala do TDCS, né, que visa ali o funcionamento por meio de modulação da excitabilidade cortical, estimulação transcutânea do nervo vago auricular, né, estimulando o nervo vago, estimulação do nervo vago cervical, então, utilizando o equipamento de estimulação magnética para estimular o nervo vago na cervical, e estimulação externa do nervo trigêmeo com eletrodos posicionados na cabeça. Essas abordagens em estimulação cerebral não invasiva já mostraram, através de estudos, serem ali eficientes no tratamento de sintomas do TEPT, entendendo que nós vamos ter protocolos inibitórios e excitatórios, né? Entendendo que o córtex pré-frontal pode estar com a sua atividade ali inibida, quando que outras áreas, até por conta da ativação do sistema de luta ou fuga, que teve alterações na estrutura de crenças e na sua neurofisiologia ali, com protocolos inibitórios, excitatórios, inibitórios, a depender ali do estudo bastante meticuloso de cada caso. É importante comentar o quanto é exigente o trabalho do diagnóstico e, por consequência, do tratamento do TEPT. Eu pego como exemplo aqui a cidade onde nós estamos, Petrópolis, é uma cidade que tem aqui eventos, né, de natureza catastróficos, né? Uma chuva, um alagamento, um deslizamento, e não é incomum que a gente tenha aqui catástrofes que mobilizem uma boa parte da cidade. Nós que moramos aqui observamos um mesmo, um mesmo roteiro, né? Agora, a cidade está mais estruturada em termos de prevenção, mas geralmente uma chuva muito forte, em algum momento a gente já sabe que alguma coisa pode acontecer, inevitavelmente um alagamento, inevitavelmente um desmoronamento, pessoas passando por situações de perda de familiares, perda de casa, uma comoção, eu diria que de toda a cidade aqui com relação a isso, e nós que somos da área da saúde, nós observamos as pessoas nesse momento do choque, do evento traumático, só que todos vivem isso. Num segundo momento,
uma ativação dos órgãos públicos, dos profissionais, dos cidadãos, com relação a uma atuação de primeiros socorros e cuidados, e as pessoas vão ali procurando uma estrutura de saúde pública, um cuidado médico dentro da possibilidade de cada um, procurando um outro lugar para morar, e vai ali dissipando, dissolvendo aquela atmosfera de choque, né? Passados algum tempo, algumas pessoas, como foi bem colocado aqui para a Bia, podem ali manifestar um transtorno de estresse pós-traumático que possa se instalar. Só que isso muitas das vezes vem em forma de um estado de ansiedade extrema, um estado de irritabilidade, um estado depressivo instalado, uma dependência química, né? Sintomas característicos desse transtorno. Então percebam o quanto o olhar tem que ser atento, porque muitas das vezes esse sintoma ele faz parte do transtorno que teve como ali uma situação, um evento traumático. Então, tratar só a ansiedade quando se tem um transtorno de estresse pós-traumático. Ótimo, Dani, que bom que você veio. Tratar só da ansiedade pode não ser suficiente, dado o quadro do transtorno, quando ele existe ali. Então, a importância de conhecer o transtorno e fazer uma boa avaliação do sujeito que muitas das vezes chega com um desses sintomas, tá? Bom, e eu acho que essa é a última parte, não é? Ótimo. Minha gente, eu acho que agora a gente pode abrir para uma conversa aqui, né? Vejo aqui que mais pessoas chegaram. Acho que o Thiago estava aí, mas eu acho que ele saiu. Dani, que bom que você veio. E é Ah, isso. eu tenho paciente Ah, agora às 6, mas eu quis abrir só para eu fazer um aham. comentário, que eu amei a apresentação, entrei 5:30 passada, mas acompanhei tudo enquanto eu me deslocava para cá e ficou muito claro para mim, principalmente as áreas neurofuncionais, né, que eu sou apaixonada por essa neuroanatomia. Ficou bem mais claro esse ciclo que acontece no transtorno do estresse pós-traumático, e por isso os benefícios que a gente tem visto com a neuromodulação vagal, né, tanto a auricular quanto cervical, a do trigêmeo também, que eu achei muito legal que você colocou, Carlos, porque a gente tem utilizado, às vezes eu uso a dermoneuromodulação, que é uma técnica com a mão mesmo que a gente faz, associada com a vagal. E eu tenho até escrevi ali no chat que eu tenho falado muito de um padrão, de um quadro que nós todos, enquanto, né, da área da otoneuro, nós vemos os pacientes que passam por um fenômeno bem agudo de vertigem posicional e ficam com medo de estar com alguma coisa muito séria cerebral. E esse evento ele ocorre brevemente, como vocês colocaram numa das classificações, mas depois se perpetua o gatilho de. E aí, quando eles vêm e fazem uma consulta explicativa, que a gente não fica enchendo a cabeça deles que tem que fazer mais exame, porque talvez tenha alguma outra coisa, nanana, que a gente resolve, eles mesmo com a elaboração do pré-frontal conseguem suprimir esse movimento que estava desencadeado a nível é, e a mudança abrupta, positiva, entre a primeira consulta e a segunda. Então, acho que dá para atrair bem, trazer bem esses conceitos que, embora estejam dentro da classificação de um TEPT, e a gente pensava num TEPT com alguma coisa muito mais grave, como guerra, né? Mas tem os níveis de. E mais um comentário que eu queria fazer para a gente refletir juntos e ficar aí uma ideia que talvez o Carlos tenha muito mais expertise, né, do que essa ideia breve que eu tenho, é que nós, depois da pandemia, tivemos também nuvem traumática, não é propriamente dito comigo, mas com a minha família, aquele inimigo invisível, então a gente vive com o copo já meio cheio. Então, às vezes, o que desencadearia
por um evento muito maior, agora um evento menor já desencadeia, porque o meu copo já está um pouquinho mais cheio. Então, para mim foi maravilhoso mais uma vez. Eu só tenho a agradecer. Ah, excelente, Dani, obrigado, né? O sujeito, como Obrigada. você comentou, né? O sujeito já tem ali um reflexo de evitação, no mínimo sinal da possibilidade de um indício daquela ameaça, né? Fruto de uma experiência, por exemplo, da pandemia. E isso fica como um reflexo no sujeito, só que isso cria uma atmosfera sutil e talvez nós num estágio de ansiedade um pouco mais elevado por conta da circunstância mundial. É assim. Mas eu também preciso dizer que eu gostei muito da apresentação que as meninas prepararam, facilitou muito o nosso trabalho aqui. Obrigada, Carlos. Foi muito Obrigada. legal fazer, foi muito legal pesquisar. Primeiro assusta um pouquinho, né? Falar sobre a neurofisiologia, mas aí a gente vai lendo, vai se aprofundando e no final dá certo, dá sempre certo, né? É, foi muito bom, até porque às vezes a gente fica muito agarrado a uma característica só. Aí quando a gente abre um todo, assim, vendo um grande panorama, é sensacional. Eu adorei a apresentação, ficou muito legal. Ficou bem completa, né? Desde o panorama histórico, entender também os critérios e tratamento. A neurofisiologia, principalmente, ficou muito legal essa parte, porque deu para entender de uma forma clara, né? Às vezes os livros explicam para a gente uma linguagem muito difícil, eu senti que ficou muito de fácil entendimento, né, nessa apresentação. Gostei bastante. E é um tema muito importante, né? Até porque, né, igual a gente mora em Petrópolis e a gente vê isso no nosso dia a dia. E será que a gente está preparado como futuros psicólogos, né, para lidar com esse público, né? Como que a gente vai atuar? Então é muito interessante a gente estudar o que é o TEPT, como tratar e também se preparar para, né, na época da graduação, para um dia a gente atender, né? Então é isso, obrigada. Foi muito legal a apresentação. Parabéns. Obrigada, Ju. Obrigada mesmo. Vou também parabenizar. Eles estão se mostrando jovens talentos, promissoras, futuras profissionais, prontas já para fazer o que tiver que fazer aí. Estão dominando tudo. Queria aproveitar para, não sei, acho que aprofundar o tema, né? A gente está falando de diagnóstico, falando de tratamento. Quando vocês falaram desse. Eu odeio DSM, né? Ah, não pode falar que tá gravando. Adoro DSM, gente, desculpa. Não, é muito bonito esse movimento, né, dos médicos de se reunirem e tentarem encontrar, chegar num consenso. Mas tudo tem prós e contras, né? Então vamos refletir. Mas uma coisa que eu gosto do DSM é esse transtorno de adaptação. E aí eu já falo por quê. Na apresentação de vocês, deu a entender que a diferença do transtorno de adaptação para o transtorno para o TEPT é uma diferença de intensidade. Um estresse ok, médio, de boa, é transtorno de adaptação. Um estresse, assim, de proporções traumáticas é o trauma. Isso é bem subjetivo, né? Difícil de medir. E pelo que eu entendi do DSM, o transtorno de adaptação é um estresse recorrente que está acontecendo agora e eu estou tendo sintoma para lidar. É uma dificuldade de lidar com o momento. O TEPT o estresse já aconteceu, aí tem uns, não lembro o período, né? 2 meses, 6 meses, e eu ainda estou tendo sintomas de estresse para um evento que já passou. Então, quando eu estou diante de uma situação estressora, eu não estou com transtorno pós-traumático, eu estou com estresse. Depois que a situação estressora já passou e ainda assim eu continuo tendo, né, sintomas, aí sim dá para dizer que eu estou com um transtorno pós-traumático. Ou seja, né, já passou a coisa e eu ainda estou mal. E aí, quando eu gosto desse transtorno de adaptação, porque se a gente tem que botar lá no documento que a pessoa tem um transtorno, para ela ter acesso a algum tipo de direito, medicação, consulta, é melhor dizer que ela tem um transtorno de adaptação, ou seja, tem estressores na vida e está difícil de lidar. Bem humanizado, né? A gente não está dando nenhum rótulo para ela. Assim, é por isso que eu adoro esse nome.
E aí, essa coisa de neurose de guerra parece muito pejorativo, o nome de neurose, né? A princípio não tinha essa ideia, mas hoje em dia tem. E aí a gente vai, aí eu trago, né, essa crítica, a gente vai patologizando e medicalizando uma coisa que se a gente pega uma pessoa que era um jovem de 17 anos, que tinha um sonho pela frente, foi para o Vietnã, matou pessoas sem querer matar, viu amigos morrerem e ele volta, não dá para chamar que essa pessoa tem neurose. Eu diria que ela tem americanismo, ou que ela está sofrendo vamos dizer assim, um presidente que queria ganhar dinheiro através da indústria militar. Essa é a doença dele. Então, eu não tenho que dar remédio para ele, eu tenho que talvez prender o presidente, vamos dizer assim. Espero que o YouTube não barre isso. Então, lógico que prender implica abrir uma CPI, né, dentro dos conformes, avaliar direitinho, e se julgado, né, ter as devidas consequências. Então, trazer esse questionamento aí, de que quando a gente para olhar para manual, a gente está fazendo um recorte muito específico, para a gente não esquecer dessa outra parte. E aí é muito lindo as meninas falarem de gênero, né? Porque a gente pode pensar que as mulheres biologicamente têm uma diferença que deixa elas suscetíveis ao trauma, mas a gente também pode pensar que socialmente as mulheres sofrem mais estresse e os homens têm mais privilégios. Então, isso é para a gente ter consciência. Não é só pegar a bobina e pôr na cabeça, né? A gente tem que pensar em tudo isso. E outra coisa também, mais um pitaco, a gente, quando for aprofundar trauma, pensar em trauma, lembrar bastante de umas propostas novas que estão surgindo, principalmente teoria polivagal, do Porges, que vai olhando para o sistema nervoso de uma forma, como que o sistema nervoso de nós todos funciona, e como que a gente pode conhecer melhor o próprio sistema nervoso e lidar com ele, assim. Então, a gente não vai olhando para esses critérios de diagnóstico, mas a gente vai olhando para estados, né? Estados do sistema nervoso. E aí, a princípio, o sistema nervoso era visto muito com, assim, ativação, desativação. Sistema simpático chegou, luta e fuga, sistema simpático foi embora. E quando a gente vai para a teoria polivagal, não é assim, né? Tipo, um interruptor que ligou e desligou. Tem uma coisa de fuga, uma coisa de luta, tem uma coisa de um vínculo, de um sistema nervoso social, tem a coisa do freezing, do congelamento, e tem diferentes matizes entre tudo isso, assim, que é muito humano, assim, é muito nosso, e quando a gente para olhar sobre um olhar medicamentoso, a gente esquece dessas variações de estado que todos os mamíferos têm, na verdade, né? Não só seres humanos. Então, não é nem algo muito humano, é algo muito da vida, assim, né? E aí essas abordagens que estão usando teoria polivagal, elas ainda não são baseadas em evidência, porque elas ainda não foram testadas por, acho que, questão de tempo, assim. Mas vale a pena dar uma olhadinha no que Sociedade Brasileira de Trauma está falando, teoria polivagal do Porges e essas outras visões aí, para enriquecer. Muito interessante isso que você trouxe sobre essa teoria, não conhecia, mas é muito importante a gente olhar para o ser humano como um todo, né? Olhar para o ser humano como um humano e não como uma máquina, porque quando a gente pega assim para descrever, igual eu estava explicando sobre a amígdala, né, que liga e desliga para situações de risco ou não, parece até que é uma máquina, né? Mas a gente esquece de olhar o contexto, esquece de olhar o todo, assim, e essas teorias são muito legais, muito importantes. Com certeza eu vou dar uma olhada, assim. Eu concordo com a sua fala também em relação aos critérios e diagnósticos diferenciais, que realmente é uma coisa muito fechada. Você pega para ler e parece que tem que estar tintim por tintim, mas a gente tem que também aprender a entender a subjetividade das pessoas, né? Isso mostra o quanto é exigente o nosso trabalho, né? Da observação, da conveniência, da utilidade do diagnóstico, né? Da causa, do contexto que o sujeito vai retornar para viver, as motivações que ele teve.
Mas a gente também tem que entender que até que situações mais superiores se resolvam, né, na condução da nossa sociedade, a gente tem aquele sujeito, aquele indivíduo ali para tratar que está sofrendo uma desagregação familiar, uma dependência química, alguma coisa assim, né? E aí, né, fazendo essa conexão, está até num dos artigos que foi referência para esse estudo, lá Freud, 1914, 1918, período da Primeira Guerra Mundial, comentando sobre a neurose de guerra, né, a observação dele dessa equação, a intensidade do evento estressor, a ausência da descarga apropriada, do tipo a fala ou o comportamento ali no momento em que o sujeito está diante daquilo, ou seja, a capacidade dele de ter um exercício ali de elaboração mínima para lidar com aquilo, e o despreparo do indivíduo para o enfrentamento, né, a estrutura psíquica dele, a falta de um ferramental, alguma coisa assim. Isso remete a uma outra área que eu diria também bastante importante, que é só um apêndice aqui ao nosso estudo de hoje, que é a psicologia da emergência e desastres, né? Como se chegar em alguém que acabou de viver um evento traumático e como poder, de alguma forma, tentar proporcionar uma mitigação da possibilidade da instalação do trauma. Né? O acolhimento, a escuta, a forma adequada, que difere um pouquinho da intervenção psicoterapêutica clássica ali, para que o sujeito tenha a possibilidade, do momento da vivência do trauma, de alguma forma elaborar algo que seja possível, visando ali a não internalização de distorções. Isso é previsto ali na psicologia de emergência e desastres, né? Então, lá atrás já se observava isso. Eu achei essa fala do Freud bastante interessante, me remeteu a essa postura, a essa abordagem na hora. Nós que trabalharemos com isso e, porventura, podemos ali observar alguém que acabou de ser assaltado, alguém que passou por uma catástrofe natural, uma enchente, né, um serviço ali de ajuda e primeiros socorros, alguém que perdeu um familiar, alguém que viveu uma experiência traumática ali na esquina, e nós estamos passando. E nós temos aqui o conhecimento de talvez ajudar nessa primeira abordagem, né? Então, eu lembro, eu encontrei, indo para casa, deve fazer uns 2 meses, um carro de cabeça para baixo na minha rua, né? Uma rua muito sinuosa ali, tinha um carro de cabeça para baixo, eu me assustei, parei e tinha um cara saindo de dentro do carro. Uma capotagem simples, né? Ele pisou errado no freio, capotou. Ele saiu todo assustado assim. Eu fiquei com ele umas 3 horas. E ele repetia para mim: Nossa, eu podia ter morrido, isso e aquilo e tal. E no final ele já estava falando assim: Puxa, é mesmo, né? Esse si não existe. O importante é como foi, como aconteceu. Eu imagino que eu ajudei ele a não internalizar uma crença de que eu sou vulnerável no mundo, estive prestes a botar tudo a perder e que isso ficasse perpetuado nele, né? Então, isso que eu fiz, não é porque a gente é super-homem, não, porque a gente tem conhecimento de psicologia e pode vir a ser útil, né? Imagino que tenha sido ali, ele saiu sorrindo, né? Com o carro todo amassado quando o reboque chegou, mas saiu mais, mais com ânimo, né? Ali melhor, né? E é isso. Kátia, não sei se pode falar agora. Olha, Ah, estou dirigindo, aham. mas eu não consegui assistir tudo, vou reassistir lá no YouTube quando vocês salvarem, mas adorei a discussão aqui. Matheus jogou duro, mas vocês são. Tenho certeza que foi maravilhoso que eu não assisti e depois eu assisto. Parabéns, turma. Cada grupo vai superando cada vez melhor e a gente assim vai evoluindo, aprendendo cada vez mais. Muito bom. Obrigada por vocês abraçarem essa causa, né, de estudar para desenvolver ciência, desenvolver conhecimento, ampliar nossas visões de mundo, melhorar nossa atuação profissional. Isso só acalenta o coração. Quem ama o que faz, bebe dessas experiências, né? Muito bom. Obrigada a Aí, vocês também por sim. terem dado essa oportunidade para a gente, né? Nós estudantes, que é muito importante a gente estar aqui fazendo coisas para além da faculdade. Isso não tem preço.
Constrói conhecimento que é importante para a gente também, tá? Não tenham dúvidas disso. E, Kátia, nos próximos encontros, fala um pouquinho de AMDR para a gente, tá? No TEPT. Apareceu aqui como algo bastante eficaz, a gente espera escutar você um pouquinho. Tá bom. Então tá. Talvez quer dizer, semana que vem vai ficar mesmo. A- Bom, não sei se é melhor parar de gravar só para resolver essas coisas administrativas. Ótimo. Sim, eu vou parar de gravar agora aqui, essa primeira parte aí do TEPT e neuromodulação.